Olá, este é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Tatiana Pires, repórter da revista Bem-Estar. E o programa de hoje é sobre a infertilidade. Quem está aqui comigo no estúdio e vai apresentar os nossos convidados é Gisele Bortoleto, repórter da revista Bem-Estar. Olá, sejam bem-vindos os nossos convidados, Tati. Eles são o ginecologista Edilberto de Araújo Filho, especialista em reprodução humana do Centro de Reprodução Humana, a doutora Thaís Vitibedran de Castro, especialista em reprodução humana e professora da FACERES, e o urologista Rui Nogueira Barbosa. O doutor Rui, ele é urologista na Beneficência Portuguesa e professor da Unilago. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar perguntando para vocês, os dados da Organização Mundial de Saúde, eles indicam que 15% da população sexualmente ativa do mundo tem problema de infertilidade. Esse problema no casal, ele é mais comum no homem ou na mulher, a infertilidade? Vou começar falando, depois a Thaís fala. Bom, a gente estima que hoje metade dos problemas está no homem e metade na mulher. Em torno de 35% é fator masculino, 35% feminino e o restante é nos dois. Mais ou menos isso, pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Exato, isso mesmo. Não tem mais aquela coisa de dizer, olha, nós não temos filho, a culpa é sua, mulher, como acontecia antigamente. O problema da infertilidade é um problema do casal. Então, independentemente da causa, se é um fator masculino ou feminino, é o casal que tem que estar juntos nessa para enfrentar essa situação e prosseguir com o tratamento. A gente vê hoje em dia, né, pela nossa cultura machista, o homem acha que o problema não é dele, tá? Mas como os doutores que me antecederam falaram, o problema é do casal, tem que ser encarado pelo casal, investigado pelo casal e tratado o casal. O senhor ainda percebe isso no consultório, que o homem fala, não é meu? Não é que o homem fala que não é meu, mas ele vai com a certeza que não é ele. E às vezes a gente acha que o problema é masculino. E a mulher está tudo ok na avaliação dela. E já que nós estamos falando dos 35% aí da mulher, quais são as principais causas da infertilidade feminina? Quer responder? Ela começa com assim. Na verdade, o que a gente vê hoje, os casais estão adiando muito a maternidade. Então, a gente vê muito hoje um fator ovariano, é a reserva de ovário da mulher. Então, essa mulher, esse casal está procurando tardiamente uma procura de investigar a causa e o tratamento. Então, isso, no fator geral, somando o fator masculino, é fator ovário. Geralmente é um fator de ovário, de reserva de ovário, pela idade da mulher mesmo. A gente está encontrando muito, cada vez mais no consultório. As principais causas femininas, até bem pouco tempo atrás, eram as disfunções ovulatórias, né? Ovário micropolicístico, irregularidade menstrual, dificuldade para ovular. Aí vinha a endometriose, que é aquela patologia que causa cólica menstrual intensa, né? Os fatores tubários de infecções genitais. Mas agora, como a Thaís falou, nós estamos de 10 anos para cá vivendo um problema sério, que os casais estão optando por ter filho mais tarde, dando prioridade à profissão e etc. E se há algo que a gente não tem o que fazer é com o envelhecimento dos óvulos e com a queda da reserva ovariana da mulher, já que ela nasce com uma quantidade fixa de folículos e essa reserva vai caindo ao longo dos anos e quando acabou. E envelhece com ela. Então os riscos de alterações genéticas vão crescendo, diferentemente do homem que produz espermatozoide. Então esse problema de adiar a maternidade, muitas vezes achando que a medicina reprodutiva evoluiu muito e que tem jeito para tudo, se há uma coisa que não tem jeito é o envelhecimento dos ovos. E a gente tem visto mulheres jovens com uma queda rápida não só da qualidade dos ovos, como também da reserva de ovos. Por que está acontecendo isso? Eu acredito que por estresse, por agrotóxicos, alimentação inadequada, né? E principalmente estão deixando para ter filho mais tarde. Atualmente, metade das pacientes que vão fazer reprodução in vitro com a gente tem mais de 40 anos. Isso há mais de 10 anos não acontecia. E isso está realmente mostrando para a gente que a gente precisa repensar isso, né?
E em relação às causas masculinas, quais são as principais causas masculinas aí que a gente pode... Em torno de 30% a 40% é a chamada varicocele. Varicocele são veias, varizes, né? A gente, pela posição bípede da gente, tanto o homem quanto a mulher, mas aí, especificamente no caso masculino, pela posição ortostática, a gente é mais propenso a ter varizes. Então a gente tem varizes nas pernas, tem hemorroidas, que são varizes do plexo hemorroidário, e tem as varizes do escroto, né, do testículo, que drenam as veias que drenam o testículo. Então a varicocele são dilatações dessas veias que tornam as válvulas que existem dentro das veias incompetentes, existe um refluxo de sangue para o testículo. Esse refluxo altera a temperatura testicular e vai formar espermatozoides com um formato diferente, mais lentos no caminhar. Então, em torno de 30% a 40% varicocele. A segunda causa seria a obstrução, né? Obstrução do trato genital. Então a gente fala como a principal causa hoje a vasectomia, né? Inclusive hoje teve uma reportagem no Diário sobre a vasectomia no SUS, que está aumentando muito. Então os homens que fizeram vasectomia resolveram parar a sua prole, né? Em comum acordo com a sua esposa. E depois, por algum motivo, eles separam, tem uma nova cônjuge e quer ter filho novamente. Então ele tem uma azospermia, quer dizer, não tem espermatozoide no sêmen, e obstrutiva, por causa de uma obstrução que a vasectomia causa. Essa é a segunda causa mais comum. Uhum. Em relação assim, à varicocele, tem algum sintoma ou a pessoa só vai descobrir, o homem só vai descobrir se ele for procurar e fazer exame? Ou tem alguma coisa que ele pode falar, tem alguma coisa errada aqui, melhor procurar um médico? A varicocele ela pode ser grau 1, que é uma varicocele discreta, até grau 3, que é a varicocele que é visível. O homem de pé, em posição ortostática, se ele olhar, ou se a esposa olhar, ele vai ver veias dilatadas no escroto. Essas veias podem ou não, sintoma pode ou não estar associado com dor local, ter o sintoma de dor associado. Mas basicamente, olhando, palpando, você sente uma tumescência, uma tumefação, que são as veias dilatadas no escroto. Uhum. Doutor Rui, a qualidade dos espermatozoides do homem também, elas diminuem com o tempo? Antigamente dizia-se, não, o homem pode ser pai a qualquer momento, mas parece que não é bem assim. A qualidade diminui, sim. Graças a vocês, estudiosos, já se constatou isso. É isso realmente? Como o doutor Edilberto falou na mulher, conforme a mulher vai ficando mais velha, vai piorando a reserva dela, de gametas responsáveis pela fertilização da parte da mulher. No homem é a mesma coisa. Só que é errado pensar que o homem tem 80, 90 anos, não pode ter filho. A gente sabe que no ejaculado em torno de 20 milhões, você precisa de um espermatozoide para a gravidez, tá? Mas com o passar da idade, diminui. Além da idade, eu acho que, como o Edilberto falou também, existem vários fatores hoje, né? Estresse, fumo, uso de drogas, antihipertensivos, que também prejudicam a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Mas vale salientar que, independentemente da causa, pode ser ovário, trompa obstruída, ou até uma laqueadura prévia, que a mulher também, no mesmo caso que o homem de uma vasectomia, ela pode se arrepender depois dessa laqueadura, uma endometriose, que é a doença inflamatória. O fator masculino, a chave do sucesso realmente é a reserva do ovário. O resto a gente consegue contornar na maioria das vezes. Agora, essa reserva realmente não tem mais volta, né? E essa reserva de ovário, ela vai até mais ou menos, né, que idade? Quando que a mulher precisa começar a se preocupar com isso? É mais evidente, após os 35 anos, essa queda, ela cai exponencialmente. Aquela queda abrupta mesmo, né? Até lá, isso é uma média geral. Como o Gilberto falou, tem pacientes que cada vez mais chegam mais cedo com uma baixa reserva, né? Mas a partir dos 35 a gente fica mais naquela idade preocupante, que tem que tomar uma decisão mais rápida em relação à gravidez. Quando é que o casal deve tomar a decisão de procurar ajuda para engravidar realmente, perceber que não está conseguindo? De uma maneira geral, a gente espera que o casal, depois de engravide até 1 ano, né? Então, a chance por mês que o casal tem é pequena porque são inúmeras variáveis. Mas se um casal jovem
está tentando há mais de um ano, ele precisa fazer uma investigação. Quando esse casal, a esposa, tem mais do que 35 anos, nós já estamos indicando começar a procurar ajuda já com 6 meses por conta desse envelhecimento acelerado. Realmente acelera em todas as raças do mundo, essa queda da fertilidade se acentua na mulher depois dos 35 anos. Então a gente sugere começar a investigar mais cedo, né? Mas senão a gente espera um ano. Agora, quando está tudo bem, se o homem já fez um espermograma, está alterado, se ela tem uma irregularidade menstrual, aí você não vai ficar esperando um ano. Eu acho que você já merece uma investigação antes. Interessante a gente salientar que, apesar da gente ver no dia a dia do consultório que o brasileiro não faz isso, mas pensou em casar, pensou em contrair núpcias, o homem ele deve ir no consultório do urologista pelo menos para fazer um espermograma. Às vezes ele tem um testículo menor que o outro e ele não repara isso. Mas um espermograma, que é um exame físico geral, um espermograma, que é um exame básico. Porque quantas vezes a gente não se vê no consultório com casos de pessoa casada 2, 3, 4 anos e aí resolve ter filho e aí não consegue. Aí ele vai fazer um espermograma. Essa semana mesmo eu peguei um rapaz do meu consultório, o terceiro espermograma, zerado, não tem esperma nenhum, não tem espermatozoide nenhum dentro do espermograma. Então, a gente é obrigado a, descartando as causas obstrutivas, tudo, a gente vai falar para ele que ele não vai poder ter o filho de uma maneira natural, vai ter que ter, pegar um espermatozoide para implantar na esposa, ou ele vai ter que adotar um filho, né? E às vezes a esposa não aceita muito essa situação. Então, medicina hoje, a palavra básica é prevenção. Então você tem que ver, vai pensar em casar? Vai até o consultório do urologista, vai até o consultório do ginecologista, faz uma avaliação básica para ver se está tudo ok para o casório. Pensando nessa parte de prevenção, eu acho que hoje a gente tem que pensar de forma preventiva mesmo. O rapaz, eu acho que antes de casar, eu já aconselhei meu filho, já levei ele para fazer um ultrassom testicular, fiz um espermograma dele para ver se está tudo bem, porque às vezes eu tenho pego rapazes azospérmicos com uma varicocele bilateral, que deve vir lá da adolescência, e se ele tivesse tratado, ele não estaria azospérmico. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia, uma das diretrizes é se o adolescente tiver uma diferença de volume testicular, quer dizer, uma atrofia testicular de um lado, e tiver varicocele, já está indicada a cirurgia para ele. Uma dor, né? Alguma dor assim. Agora, uma coisa que está preocupando bastante, a Thaís até pode também estar na área, é o seguinte: a gente tem observado uma queda o espermatozoide é fácil colher, né? O homem vai no banheiro, colhe, a gente avalia, trata, tenta melhorar, mas o óvulo da mulher a gente só vê quando está lá no laboratório, quando colheu os ovos. E de um ano para cá eu tenho observado uma queda absurda na qualidade dos gametas em mulheres jovens. E isso é estilo de vida. Então nós estamos com uma campanha agora de orientar essas mulheres, esses casais, com relação à alimentação, atividade física, né? Alimentação adequada, sem agrotóxico, porque eu discuti com vários colegas no Congresso Brasileiro, está todo mundo reclamando da mesma coisa. E a gente está realmente muito preocupado. Não é só, claro, os pacientes com mais de 40 anos têm uma queda na qualidade ossária. A gente tem observado isso nos pacientes jovens também. Sim. E uma reserva baixa. Isso é estresse, é alimentação, essas não comidas. Não é esperado para a idade. Não é esperado o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. De cigarro, né, o tabagismo, o uso de drogas, né, maconha, cocaína, LSD, tudo isso, que a fase sexualmente ativa, a fase que a pessoa vai pensar em ter um filho, é o começo. E isso faz parte, às vezes, do confronto diário da pessoa. Né, e a gente tem que prevenir. É que é uma pena que ainda o planejamento familiar está em terceiro plano, lá em último, né? Então, é o profissional primeiro, é o financeiro, é o crescimento, estabilização, e aí se pensa em um planejamento familiar. Ainda é esse pensamento, né? Para você que está chegando agora, nós estamos falando hoje sobre infertilidade. Você que está em casa, aproveite que nós estamos com 3 dos maiores especialistas na área aqui de Rio Preto. Nós queremos dar um oi para Ianca Vitória, para Nath Reborn, para Paulinha Lopes dos Santos, para Angelina e o Nilson Prete, obrigada por estar aqui com a gente, a Isabela de Paula,
Nós temos uma pergunta aqui da Simone Silva Vitor Pinato. Boa tarde, ela diz. Meu esposo tem 31 anos, só teve um filho quando ele ainda era menor. Já somos casados há 5 anos, eu não consigo engravidar, ela diz. Lembrando que eu tenho 2 do casamento anterior. O que eu devo fazer? Gente, o que vocês aconselham para a Simone e para o marido dela? Vai lá, Thaís. Eles têm que começar do zero, né? A avaliação tanto do urologista, especialista em infertilidade, quanto a parte da ginecologia. Começa por uma investigação básica e através dessa investigação que nós orientamos o casal. Para que lado que seguimos, né? Eles já têm um tempo suficiente de tentativa, então já é hora realmente de começar. Mas os 2 não podem estar um pouco ansiosos? Eles já têm filhos. A ansiedade atrapalha, gente? Atrapalha, mas é exclusão. Isso a gente deixa por último e não vai mudar a conduta. Né? Então, por exemplo, embora ele tenha tido filho, não quer dizer que esteja tudo bem com ele. Exato. Porque eu falo que o homem tem a possibilidade de produzir espermatozoide tudo de novo a cada 75, 90 dias, mas pode estar ótimo hoje e a produção ficar afetada depois por inúmeros fatores externos que você, às vezes, corrigindo, pode melhorar. Inclusive a varicocele que o Rui mencionou. E na mulher, a gente tem que ver uma coisa, principalmente, já que são 5 anos, uma coisa que você não vê no exame de rotina, no ultrassom endovaginal, que são as trompas, que é um exame, é um raio-x contrastado para ver a situação das trompas. Se tiver tudo bem com o espermograma e com as trompas e a idade dela for boa, deve ser um caso mais simples que você pode ajustar e às vezes engravidar de forma mais namorando até. Olha aí, se tiver Simone. tudo bem. Como você falou, Gisele, eles já terem filhos de relacionamentos anteriores já é um fator positivo para eles. Mas, de repente, o homem começou a trabalhar um emprego novo num lugar, um forno industrial, excesso de temperatura, altera a temperatura testicular, altera a produção de espermatozoide. De repente, num ambiente escuro, que não tem luz, altera. Então, são coisas simples. Isso sem falar em patologias, em uso de droga, em começo de tabagismo. Então, são vários fatores que eles têm que procurar, o urologista e o ginecologista, para começar, como a doutora Thaís falou, começar do zero e investigar. Tem aqui uma fã do Dr. Rui, a Andréia Passos. Parabéns, Dr. Rui Nogueira. A Jéssica Canaã está perguntando, doutores, é normal ter relação no período fértil e não engravidar? Quais são as chances de gravidez se não houver nenhum desses problemas que vocês estão falando? Quais as chances de engravidar? Em um casal que não tem nada, então a gente está pressupondo isso, né? A chance de gravidez por mês é mais ou menos 10, 15%, pegando num período ovulatório. É que a ovulação é só um dos caminhos, né? Então, o problema é, se passou um tempo já tendo relação no período fértil, isso é conhecido pelo casal, esse período fértil, eles estão orientados em relação a isso, e ainda não houve uma gravidez, então a gente tem que partir para o próximo passo, né? Porque a ovulação é um dos fatores, mas a gente tem todo o resto. É assim, ó, depende da idade da paciente, mas a chance, como ela falou, por mês é 15%, por quê? Ela tem que produzir um folículo ovular, a trompinha tem que pegar, tem que namorar no período fértil, o espermatozoide tem que chegar em número suficiente na trompa, formar um embrião, ele chegar no útero, enganar o sistema imunológico da mãe e grudar. Então isso tudo é muita variável. Agora, passou de um ano, tem que investigar, como a Thaís falou. E uma coisa que a gente vê frequente no consultório, quando a gente vai começar a bater um papo sobre a vida sexual da pessoa, você pergunta qual é o hábito sexual, quantas vezes por semana você transa. Porque transar é um negócio muito hoje com o dia a dia, com o corre-corre. Às vezes você passa uma semana e não transa, às vezes passa 2 não transa. Então você está buscando a fertilidade, como o Edilberto falou, se a pessoa for regular certinho, você tem o período certo que você vai ter que intensificar a relação sexual para conseguir a gravidez. E às vezes, há pouco tempo atrás, peguei um paciente no consultório, ele e a esposa, para a investigação de fertilidade, e ele falou assim, doutor, eu sou viajante, e eu no mês, eu fico em casa 3 dias, 4 dias. Nesses 3, 4 dias eu mando o braço. Mas nesses 3, 4 dias, talvez não seja o período fértil da mulher, talvez ele não consiga, entendeu? E está gastando muito de uma vez só também. Gente, tem mais aqui
O Rony, a Tati, Nagem, não sei. Parabéns, doutora e professora Thaís, também tem fãs aqui. Gente, vocês estão colocando que talvez precise avançar, procurar o especialista. A OMS diz que 15% dos casais no mundo, eles procuram ajuda especializada para engravidar. E destes, só 5% não consegue ter sucesso depois de procurar um profissional especialista em reprodução assistida. A taxa, pelo visto deles, é muito alta. E no Brasil, vocês têm ideia, a partir do momento que você procura um especialista, qual é o sucesso? Esse dado na SBRA, que é a Sociedade Brasileira, nós não temos ainda definido. Mas 15, a gente estima que no Brasil seja mais ou menos isso, 15% em ascensão. É 15% que precisa de ajuda, não são todos que vão por uma técnica avançada, né? E agora esse dado de só 5% não consegue, aqui no Brasil eu tenho certeza que não, porque eu estou ali nesse meio e a gente teve uma reunião recente para discutir dados epidemiológicos e nós não temos no Brasil, infelizmente. Temos dados americanos, né? Você sabe de alguma coisa? Não, isso não. Varia muito essa porcentagem de sucesso, né? O que está levando o casal a procurar esse tratamento, qual é o problema deles, a idade que eles procuram, o tempo de infertilidade. Então, o sucesso de um tratamento, tanto o mais complexo quanto o menos complexo, né? Ou mesmo um coito programado, usando só uma tabelinha, isso é muito variável, né? A gente não consegue estabelecer, a porcentagem é essa, porque depende do casal, do fator do casal. Problema, né? Exato. E assim, a gente está falando das principais causas e os principais tratamentos. Vai depender de cada problema, se é no homem, se é na mulher, mas vamos pontuar assim para as pessoas entenderem o que está, tá diagnosticado, um dos dois é infértil. O que pode ser feito? Ainda tem, tirando o óvulo, né, a mulher que em idade avançada, o que pode ser oferecido para esse casal, para eles conseguirem realizar esse sonho? No homem, ele pode, desde um simples complemento vitamínico, uma orientação dietética, como o Dr. Gilberto falou, uma melhora da qualidade de vida, né? Alimentação melhor, mais saudável, objetivo difícil, mas tentativa de diminuição no estresse na vida, diminuir tabagismo, tirar as drogas, tudo isso são adequações comportamentais do indivíduo e do meio de vida que ele vive, que podem auxiliar e muito a melhora da fertilidade. Depois disso, a gente vai entrar na classificação dos problemas que dão a infertilidade masculina. Tem varicocele? Como é que está o espermograma? Como é que está a resposta dele? É cirúrgico? Vai ser necessário cirurgia? Não vai? Vamos acompanhar? Dá mais um tempo? Tem que ver a idade do casal, né? Perspectiva, quanto tempo nós podemos esperar. Quanto mais velho fica, a gente sabe que vai piorando a qualidade espermática. Até as zoospermias, por exemplo, que é não ter espermatozoide no sêmen, obstrutivas, em que você tem que fazer, às vezes, uma cirurgia para desobstruir. O caso mais comum, a vasectomia, em que a gente tem que fazer ou simplesmente uma punção do epidídimo, que é uma glândula que fica acima e atrás do testículo, em que no paciente que faz uma vasectomia, ele fica dilatado. Então você consegue, às vezes, com uma punção no epidídimo, com uma sedação, colher espermatozoides e fornecer para a fertilização do casal. Até, por exemplo, uma obstrução de duto ejaculador, que é o deferente na entrada da próstata. Aí você precisa fazer uma cirurgia que é uma ressecção de próstata para desobstruir. Então a coisa pode ser simples e pode ir para complicação. Biópsia testicular, alteração, às vezes trabalhar junto com o endocrinologista para verificar a parte cerebral em relação ao estímulo da gônada, né? Então tudo isso pode ser uma coisa simples, que resolva rápido, e pode ser uma coisa mais complexa. Procurar o médico para saber qual caminho seguir aí, né? E no caso das mulheres, quando a infertilidade é na mulher? Então, o tratamento ele vai desde o mais natural possível, que é um coito programado, por exemplo, você orientar o casal quando seria o período fértil, que muitos casais ainda não sabem muito bem como fazer essa conta no calendário menstrual, né? Orientar desde um coito programado,
partindo disso, se for um problema ovulatório, a gente tem remédios para induzir a ovulação nesse casal e orientar uma relação sexual na ovulação. Se for já um problema com fator masculino leve, a gente consegue programar uma ovulação e colocar os melhores espermatozoides no momento da ovulação, que é a inseminação intrauterina. Aí você já parte realmente para um tratamento de menor complexidade dentro da reprodução humana. E o mais complexo que a gente tem é a fertilização in vitro. Então, a gente não pode depender de trompas quando tem uma qualidade seminal ruim, né? Ou um fator ovulatório já no limite, ou não consegue realmente ovular por métodos mais, um indutor ovulatório, uma coisa mais tranquila, né? Então, ela parte para a fertilização. Então, nós pegamos já o óvulo da mulher, estimula-se o ovário, produz o máximo de óvulos que a gente consegue, esses óvulos são captados, o melhor do que o homem consegue no espermatozoide são unidos em laboratório, o embrião é formado e o embrião é colocado dentro do útero. Eu queria falar uma coisa aqui que é muito importante. Quando o casal procura um especialista, ele muitas vezes, o casal chega achando que o médico já vai indicar uma técnica de alta complexidade, como a fertilização. É importante dizer aqui que não existe técnica no mundo hoje que garanta sucesso, nem fertilização. Porque tem uma coisa muito importante que a medicina reprodutiva não conhece, a implantação do embrião. Por mais perfeito que ele seja, nós não podemos garantir que ele vai implantar. Então nós temos quase que uma obrigação de tentar da maneira mais simples possível para o casal, quando é possível, até porque nós vivemos num país de terceiro mundo. E para a gente começar com uma técnica simples, como o coito programado, existem alguns requisitos que são importantes, como o Thaís falou. Primeiro, a idade da paciente. Coito programado para paciente com idade avançada, mais do que 37, 38 anos, a chance é mínima. E a idade está passando rápido. Outra coisa, namorar para quem tem alteração no espermograma, não tem um espermograma normal, também está contraindicado, porque a chance é menos, se já é 15% tudo bem, com o fator masculino a chance é mínima ainda. Nós não podemos dizer que é impossível engravidar naturalmente com uma alteração seminal importante, mas a chance é muito pequena. Então, se você tem já uma idade mais avançada, nós já tendemos a indicar técnicas que vai dar mais chance para o casal, porque nós sabemos que acima dos 35 anos, mesmo que esteja tudo bem com o casal, trompa boa, ovulando, espermograma normal, ela não tem nem 15% por mês, tem 15% quando a paciente é jovem, entendeu? Ainda mais acima dos 40 anos. Mas tem casais que mesmo sabendo disso tudo, querem tentar de forma mais simples, e é um direito deles, só que a gente tem que orientar isso. Então, você quando chega, tem que passar por essa investigação para saber onde você se localiza, onde o casal está localizado, e por isso que isso é individualizado. A gente fala de uma maneira mais grosseira aqui para entender, mas é importante que o casal entenda que não é vai no especialista, vai fazer fertilização in vitro, não é isso. A maioria dos casos, eu digo que a gente resolve de forma mais simples. É a minoria dos casos que vai para uma técnica de alta complexidade. Essas técnicas de alta complexidade, elas ainda são relativamente caras no Brasil para um país com uma renda per capita anual de $8.600. Sim. Isso são 24 mil reais. Por isso que a gente tem a obrigação de tentar resolver de forma simples, né? Porque se há possibilidade, se tem trompa boa, se tem um fator masculino leve, mas você recupera um bom número de espermatozoides, você pode tentar uma inseminação simples, que é colocar eles lá na trompa, né? A chance é menor do que uma técnica in vitro, mas é uma chance, né? Para você que está chegando agora, nós estamos com 3 grandes especialistas em infertilidade, nós estamos com bastante participação do público em casa. Como vocês disseram, é crescente o número de casais com dificuldade para engravidar. A Simone Oliveira está dizendo, doutor Edilberto, médico e equipe maravilhosa. A Josiane Silva Codonho, doutor Edilberto, abaixo de Deus, que trouxe meu príncipe. Obrigada por tudo. A Lígia Previato, ela está fazendo uma observação que eu gostaria que vocês dissessem para o pessoal que está em casa. Vale lembrar que o consumo de carne vermelha e um elevado consumo de alimentos industrializados aumenta o perfil inflamatório do organismo. Isso causa danos no DNA dos espermatozoides no homem,
diminuindo a fertilidade. Nas mulheres está relacionada a um aumento de 65% na incidência de endometriose, sendo uma das principais causas de infertilidade e comprometimento da qualidade ocitária. É muito válido orientar os casais com relação à alimentação. É isso, gente, já tem comprovação que a carne vermelha, ela interfere? A Lígia é a bióloga-chefe do nosso laboratório e ela agora está fazendo uma faculdade de nutrição e ela há mais de 10 anos está falando na nossa orelha que a alimentação influencia e está inclusive conduzindo um trabalho sobre isso agora. Está surgindo muita coisa na literatura sobre isso e eu sempre fui resistente com relação a isso, mas realmente saiu alguns trabalhos falando que a carne vermelha causa isso tudo mesmo. Né? E eu estou começando a acreditar que não só a carne vermelha, como muita coisa está afetando a qualidade dos gametas. A Lígia, inclusive, ela está fazendo um adendo, me desculpem, ela está dizendo que a presença dos agrotóxicos nos alimentos atuam como disruptores endócrinos, alterando toda a cascata hormonal nesses casais. Essa é uma das causas das alterações no hormônio, como AMH. Para avaliar... Reserva ovariana. Não, aqui está grande, eu estou tentando ao vivo, tem essas coisas, eu tenho que entrar aqui mesmo. Para avaliar a resposta ovariana. Sem contar também na expressão de genes e também organelas, como a mitocôndria responsável pela energia desses gametas. Estamos consumindo muito agrotóxico, gente, é isso? Eu queria que a Thaís falasse um pouquinho sobre o AMH, que eu acho que é importante, que é o hormônio antimileriano, que é um marcador de reserva. Sim, nós temos 2 marcadores de reserva ovariana, né? O antimileriano, ele é feito pelo sangue, ele estima como está a reserva da mulher, através de um valor, né, de laboratório. Isso nos guia, isso guia a nossa pressa, na verdade, em relação ao casal. E o outro método é a contagem de folículos. Folículo o que é, então? São aquelas bolinhas nos ovários das mulheres, que são como se fossem micro-óvulos, né? Não são óvulos maduros. Mas quanto maior a quantidade de folículos dentro de um ovário, maior a reserva de ovário. Então, visualmente, no ultrassom, a gente consegue estimar também essa reserva de ovário. Tem uma tabela que nós usamos para antimileriano e contagem de folículos, semelhante. Os dois métodos são semelhantes. Isso pode nos guiar, guiar nossa pressa, guiar o tratamento do casal. Em relação à mudança do estilo de vida, claro, é evidente, né? Nossa geração é bem diferente de anos atrás, mas também a gente não tem muito um parâmetro de gravidez, porque as mulheres engravidavam muito cedo antigamente, né? Então, muitos estudos estão sendo feitos hoje em reprodução assistida, em infertilidade, envolvendo alimentação, atividade física, o peso interfere, não fazer alguma atividade para melhorar parte cardiovascular, tudo isso interfere, né? E isso faz parte da nossa vida hoje, né? As coisas mudaram. Temos aqui também a Cátia Oliveira, gente. Ela está dizendo, eu já passei por 3 fertilizações que não deram certo. O que devo fazer agora em relação a exames? Tenho diagnóstico de endometriose. Completo 39 anos, agora em setembro. Ela é de Andradina. Oi, Cátia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, vou falar um pouquinho aqui que eu pego demais essas coisas, né? Como nós falamos, a fertilização não é garantia de sucesso, a endometriose, principalmente a ovariana, pode afetar a qualidade dos óvulos, o fator idade também pode afetar a qualidade dos óvulos, a reserva ovariana também, porque se você tem mais óvulozinhos, você pode selecionar melhor os seus embriões e aumentar a chance. Mas se ela teve bons embriões sem sucesso, eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas aí. Primeiro, uma investigação imunológica, quando você já tentou de tudo e não encontrou nada, né? Outra coisa, existe hoje um estudo discutível, mas é o único estudo que a gente tem para avaliar o endométrio, que é o estudo ERA, onde você faz uma análise, uma genotipagem, estuda os genes do endométrio que estão relacionados à implantação, para saber se o endométrio dela não está fora da fase ou amadurecendo mais lento ou mais rápido do que o embrião.
E aí você tem que começar a pensar na exceção, fazer uma esteroscopia para ver se não tem uma endometrite, alguma alteração desse tipo, mas sem dúvida você começa a pensar nas exceções. E no caso da idade avançada, com bons embriões, até pensar em fazer um estudo genético, se já passou por 3 fertilizações, para ver se não é um problema com o embrião. Eu acho que é importante salientar como está o bem-estar desse casal, como está a saúde mental desse casal, porque é desgastante. A infertilidade já é frustrante, o casal ele fica desanimado e ele busca alternativas. A internet hoje também é um fator assim, que o casal vai lá na internet, mexe em tudo. Não adianta muito, porque cada caso é um caso, cada um tem sua particularidade. Não adianta muito você pegar o exemplo de outra pessoa e colocar para você, né? Então eu acho que o bem-estar desse casal também é importante ser avaliado, porque a terceira fertilização é um casal que já andou um pouquinho, né? Se ele estiver bem para continuar, eu acho que sempre vale a pena, né? Mas a gente tem que avaliar isso do casal, né? Sentir isso deles. A parte psicológica é muito importante. E para você fazer sexo, a sua cabeça de cima, né? No caso do homem, tem que estar bem. Você tem que estar bem com a sua esposa, você tem que estar com desejo, com libido, né? Com vontade de fazer sexo. E às vezes a cobrança da necessidade de uma fertilização inibe isso de uma maneira inversa, né? A gente passa a ser repetitivo aqui quando a gente fala da importância da dieta, da importância de tirar maus hábitos como o tabagismo, como o uso de drogas, a importância de fazer uma atividade física, porque isso é o que a medicina preconiza para tudo, né? Para o bem-estar do coração, para o bem-estar do pulmão, para o bem-estar dos músculos e para o bem-estar genital, para o bem-estar da parte tanto do homem como da mulher. Uns trabalhos muito interessantes correlacionaram homens inférteis com aumento de incidência de tumores. Entendeu? O camarada que é infértil, ele tem, por exemplo, 2,5 vezes mais chance de ter um câncer de próstata. Ele tem mais chance de ter um câncer de testículo, pelo fator infertilidade. Então, isso é uma coisa importante que a gente deve valorizar. Tem um dado importante que está cada vez mais crescente, que são as cirurgias de redução do estômago. O Rui falou do excesso de peso e isso é acho que bem indicado, foi uma grande aquisição para a medicina, mas esses casais, esses homens e mulheres que estão fazendo essa redução de estômago, eles têm que prestar muita atenção a como está, porque a absorção dos alimentos, das vitaminas, dos sais minerais fica prejudicada. Como isso aí está? Porque a gente tem pego bastante casais que têm alteração na qualidade dos gametas e quando a gente vai avaliar, está tudo desequilibrado. Então, eles precisam atentar às vitaminas, à alimentação, à suplementação, porque senão isso tem afetado bastante a qualidade dos gametas. E em relação, assim, a um casal que ainda não está nessa idade avançada, a mulher, e não está pensando recém-casado, ou a mulher mesmo que não quer ter filho ainda, quando é o momento que ela tem que pensar, agora eu preciso congelar, porque eu não quero ter filho agora, mas eu quero ser mãe, ainda isso não está muito decidido para ela. Tem, assim, um limite também, que é interessante? Quanto ainda a população não tem essa mentalidade de preservação de fertilidade. Então, nós sabemos que a maternidade ela está sendo adiada por conta da nossa vida, né, profissional. Quando as mulheres já tomarem essa consciência de eu vou preservar minha fertilidade porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu vou arrumar um parceiro, se a minha vida profissional vai longe. O congelamento de óvulos hoje veio para tirar um pouco do peso do relógio biológico, né? Não adianta, infelizmente, o relógio biológico não para, né? E o congelamento não. A idade que a mulher congelar o óvulo, ela vai preservar no laboratório para a idade que ela quiser ser mãe no futuro. Mas também ainda é um procedimento caro. Doutora, é ainda um procedimento caro. Quem tem essa possibilidade, claro, né? Mas é a única maneira de
Dá uma chance. Dá uma chance para um futuro incerto, né? Dá uma chance para um futuro incerto. Para quem tem essa possibilidade, é claro, mas ainda é um procedimento que faz parte de reprodução assistida e é caro. Eu gostaria de falar uma coisa, porque foi uma grande coisa, o congelamento de óvulos não é mais considerado experimental, mas você falou do casal que sabe que quer ter um filho, mas não sabe a hora, e se devia congelar os óvulos. Eu acho que quando o casal, casado, quer ter um filho, vai querer ter um filho, eu acho que não deve congelar coisa nenhuma. A hora é hoje, né? É agora. Né? Assim, pode esperar, assim, se Isso tiver tudo muito bem, Exato. até uns 34, 35, depois ter filho. Exato. Agora, quando a mulher congela óvulo, é o que eu falo sempre, ela está congelando chances. Não há certeza de sucesso. A OMS preconiza que é impossível, nós nunca conseguimos congelar 30 ovocitos numa paciente. Eu nunca tive esse prazer, mas é no mínimo 30 óvulos para quase que você garantir que vai ter um bebê nascido. Isso é impossível. É impossível, você não consegue, quando muito, 10, 20 ovocitos numa paciente jovem. E as mulheres que estão vindo congelar óvulos estão todas acima de 35, pelo menos lá na clínica. Eu estou com 38, 39 médicos. Médica tem um monte que está congelando, mas já, nessa idade já não está bom. E tem que, você, assim, o que a Thaís falou, você está, é o que a gente tem hoje. É o ideal? Não é o ideal, mas não tem outra coisa. É isso. Tatiana, é uma coisa que você falou, congelação de gametas. Dentro da parte da urologia, da parte masculina, é muito importante lembrar, e isso é fundamental, uma das diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, homem que passa por tratamento quimioterápico, ele deve preservar os seus gametas, porque às vezes a quimioterapia zera, e às vezes zera os espermatozoides de uma maneira definitiva. Então existem alguns fatores que têm que ser levados em consideração. Quimioterapia no sexo masculino, normalmente em homens em idade fértil, tem que preservar a gameta. Gente, mais uma coisa? Não, isso que o Rui falou é fundamental. É tão importante, porque a gente... Esse aconselhamento. Né? Esse aconselhamento dos pacientes, que existe a possibilidade de guardar os gametas antes da radioquimio. Isso está cada vez mais importante, e os colegas médicos têm que se lembrar disso, porque a única chance que essa pessoa vai ter de ter filho no futuro, e hoje a oncologia está curando cada vez mais, depois que cura, aí que eles vão lembrar que, poxa, eu quero ter um filho, aí às vezes é tarde demais, tem que ter alguém para lembrar eles que, vamos fazer isso antes, existem caminhos a seguir que são possíveis, né? E a gente, nem 20% dos profissionais indica congelamento hoje. Eu não indico. E isso é válido para a mulher. Para a mulher, um câncer para a mulher de é a mesma mama, coisa. exatamente, que vai passar por quimioterapia, preservar a fertilidade. A gente não sabe o que vai acontecer com o óvulo dela no futuro, né? Como eu falei pra vocês, essa meia hora passa rapidinho, a gente já tá estourando. Eu gostaria, assim, de convidar vocês, pedir pra vocês deixarem um recado, uma consideração final, se vocês desejarem, para as pessoas, porque dúvidas ainda vai ficar na cabeça de todo mundo, procurar um médico, né, pra gente já poder encerrar. Eu acho que eu vou deixar as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia em relação ao homem. Então, crianças que têm testículo retido têm que ser operadas antes de 1 ano de idade, se chama criptorquidia. Adolescentes que têm diferença de tamanho de testículo entre um lado e o outro, têm que operar sua varicocele se tiver varicocele. Mudem seus hábitos, saúde, alimentação, tirar os vícios, o cigarro, as drogas, tudo isso auxilia e muito na fertilidade. E quem for fazer químio ou rádio, lembrar de preservar seus gametas. A minha observação vou salientar ainda que o planejamento familiar é o principal. Mesmo para as mulheres que ainda não têm uma previsão de gestação, elas pelo menos saberem como elas vão conduzir a vida a partir daí, né? E para os casais que estão tentando engravidar, uma procura precoce, o quanto antes, porque a gente tem um tempo hábil para estar fazendo com mais calma o que é preciso ser feito, né? Então, prevenção é tudo, né? Eu acho que a medicina tem que ser pensada de forma preventiva. Na reprodução é a mesma coisa, né? O jovem procurar um urologista, fazer um espermograma, um ultrassom na adolescência. A menina já procura, porque começa a menstruar irregularmente no médico, fazer no ginecologista seus exames preventivos. E seguindo a diretriz da última
a última campanha da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que é O Tempo Não Para. Está na hora das mulheres repensarem o momento de terem filho, sabendo que a gente não tem o que fazer com relação ao envelhecimento desses ovos. Então vamos tentar reprogramar um pouquinho e, como a Thaís falou, não deixar para último plano a reprodução, se isso é uma coisa importante. Começar a botar ela um pouquinho antes, porque é para a gente poder investigar e resolver de forma mais simples, sem ter que usar técnicas de custo elevado, já que aqui no Brasil a gente sabe que não tem ajuda para isso, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, disponibilizar o tempo, conhecimento para poder esclarecer todo mundo aqui. E muito obrigada. Até uma próxima. A gente volta semana que vem com mais um programa Bem-Estar. Tchau.